Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos começando agora a nossa live falando justamente sobre dependência química e processos de libertação para aquelas famílias que necessitam. Deus colocou no meu coração durante essa semana e mais alguns dias nós estamos dando uma atenção especial para aquelas situações de famílias que têm no seu leito familiar pessoas que necessitam de libertação, seja do uso de drogas ou uma libertação de cunho espiritual. E durante essa semana nós estamos então iniciando esse momento que nós iremos dedicar para a família, para trabalharmos exclusivamente a relação da droga dependência, outras dependências e também aquelas situações de níveis de libertação, que necessitam de libertação, mas que necessariamente está ligado ao uso de alguma dependência química. Deus tem colocado no meu coração, vou aproveitar esses 25 anos trabalhando com libertação, com internação, com aconselhamento, com orientação. Também pela graça de Deus a minha especialização em aconselhamento cristão e psicopedagogia clínica e institucional. E eu creio que chegou a hora de nós darmos colocarmos essa ferramenta à disposição do reino de Deus. De maneira que nas próximas horas nós estaremos aí compartilhando. Eu vou me esforçar o máximo possível para tentar responder alguma pergunta, mas quero informar para você que nós estamos no Facebook também, como no Instagram, e você pode aí entrar em contato com pessoas que você entende que necessitam desse apoio, que necessita desse tipo de ajuda, e nós estaremos então compartilhando sobre este assunto. Aquilo que estiver ao meu alcance, responder, aqui eu vou responder. O que fugir da minha capacidade momentânea de responder, vou buscar ajuda com um especialista e vou responder para vocês depois. Então, se você conhece alguém, alguma família que está necessitando desse tipo de ajuda, de apoio para trabalhar, para lidar e conviver com situações de dependência ou situação que necessita uma libertação espiritual, eu quero compartilhar com você. Eu quero, antes de tudo, ler aqui um texto da Palavra de Deus, um texto bíblico, e quero que você, depois, se possível, você faça anotações desse texto que vamos citar, porque nós vamos trabalhar tanto a questão da droga dependência quanto a questão da libertação espiritual. Vamos usar a Bíblia. Claro que nós não vamos desprezar, e vou citar aqui, do ponto de vista científico, clínico, o que a medicina diz, o que os profissionais da área de saúde dizem, tanto acerca da dependência química, bem como da depressão, do transtorno, do pânico e tantas outras coisas, ok? Quero ler para você Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 nos diz assim: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos pedir a bênção de Deus, a direção de Deus, para nós começarmos esse momento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse momento, Senhor, para edificar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Reconhecemos que a libertação é por teu Filho Jesus, que veio a este mundo para nos libertar. Nós honramos ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, e nesse momento nós consagramos ao Senhor, para que o Senhor esteja
nos abençoando, para que o Senhor esteja colocando anjo acampado ao nosso redor, ao redor da minha família, da família de cada um desses irmãos e irmãs que estarão participando dessa live. Ó Deus, e que a presença do Senhor possa trazer paz ao nosso coração e que seja um momento para glorificar e bendizer o teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que está chegando agora. Muito bem, queridos irmãos. Quero começar a falar sobre a questão da dependência química, aquelas pessoas que fazem uso de algum tipo de substância que o deixou dependente. E quero falar para aqueles que têm familiares, talvez não seja o seu caso, eu creio que a maioria dos que estão aqui nos acompanhando não é esse caso, mas eu quero dar uma palavra para você familiar, porque num processo de libertação e no processo de restauração da dependência química, a participação da família é fundamental. Infelizmente, o uso de drogas, o vícios em qualquer tipo de drogas, não mata somente a pessoa que faz uso. Infelizmente, também afeta a família. E muitas vezes a família está morrendo junto com o usuário, junto com o dependente. Para esses familiares, a orientação será como agir diante de uma situação, diante de um quadro de dependência química ou de um quadro que está caracterizado uma libertação de nível espiritual ou qualquer tipo de doença, de transtorno mental. Então, para esse será esse tipo de orientação, e aí nós nos propomos a dar uma assessoria, e eu vou explicar daqui a pouco como vai funcionar, para que você possa compreender e poder participar, ok? Muito bem. Do ponto de vista científico, do ponto de vista da medicina, a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com a dependência química, ela afirma que trata-se de uma doença e está ligada aí ao grupo dos transtornos mentais por uso de uma substância ou de várias substâncias. A Organização Mundial de Saúde trabalha com CID-10, F19, que é justamente o transtorno mental, onde está classificado o usuário de drogas. Então, passou-se o tempo em que os pais, as autoridades ou até mesmo profissionais da saúde achavam que dependência química é questão de caráter, é questão de sem vergonhice, é questão de não ter vergonha na cara, todas aquelas nomenclaturas que eram dadas àqueles que fazem uso de alguma substância. Por exemplo, eu estava compartilhando essa semana, e eu compartilho isso no meu testemunho. Hoje eu estou com 53 anos, mas aos 17 anos eu tive uma experiência com maconha. Só que você imagine isso há 40 e poucos anos atrás, 35 anos atrás. Então, uma pessoa que fazia uso de maconha, ela tinha várias nomenclaturas, era horrível, era algo assim terrível. O desprezo que a pessoa tinha, né, os nomes que a pessoa levava, a maneira como as autoridades lidavam com o assunto era bem diferente. Era bem diferente. Era crime, inclusive, na época. Graças a Deus, foram 2 anos essa minha experiência. Aos 19 eu entreguei a minha vida para Jesus, mas só para que você veja como a coisa avançou. Então, naquela época não se tinha, e naquela época era comum. Então, um indivíduo que era cabeludo, que usava um estilo de roupa diferente, e se alguém sonhasse que ele tinha usado maconha, então ele era considerado um criminoso, um ladrão. Às vezes a pessoa não fazia nem isso, mas era considerado tudo isso. Então hoje se tem um pensamento diferente. Isso aconteceu a partir de 2001, desde então, a partir de 2001, a Organização Mundial de Saúde classificou a dependência de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, como sendo algo passível, é uma doença. É uma doença.
uma doença passível de tratamento, trata-se com a psiquiatria, e para você ter uma ideia, hoje um dependente químico, um profissional, um trabalhador de uma empresa que ele assume a sua dependência, ele pode ser liberado, o INSS cobre o período que ele for ficar em tratamento. Temos muitos casos aqui, nós temos parcerias com clínica que a pessoa pode ficar até 9 meses. Claro que o INSS tem as suas regras, a cada 3 ou 4 meses faz novamente uma avaliação, mas é comum o INSS hoje estar cobrindo esse tempo que o profissional fica em tratamento. Então já é reconhecido no Brasil por isso. E a maioria das empresas, hoje nós temos grandes empresas aqui como a Nestlé e outras empresas aqui de Marília mesmo, que hoje elas entendem que é melhor você tratar um profissional menos dispendioso, é mais lucrativo você oferecer um tratamento ao profissional, encostá-lo para um tratamento, porque muitas vezes é um profissional de alto nível, é um profissional de alta produtividade, mas infelizmente ele entra no uso da droga dependência e ele vai se envolvendo e chega um ponto que está afetando o trabalho dele. Então a empresa hoje, ela entende que é melhor dispensar esse funcionário para o tratamento, não desligá-lo da empresa, mas ele é encostado e o INSS então cobre aquele período que ele vai ficar sendo acompanhado ali pelos profissionais e o tratamento. Então tudo isso implica, só para você entender do ponto de vista científico. Então, em hipótese alguma, você deve olhar para o seu amigo, parente, filho ou filha e tratá-lo como alguém sem caráter, sem vergonha, ou malandro, ou que isso é falta de pancada. Não, não é nada disso. Passou-se esse tempo em que as coisas eram tratadas dessa forma. Hoje é uma questão de saúde. Ok, queridos? Então, é importante você saber disso. Agora, claro, à medida que o indivíduo vai se envolvendo com as drogas, à medida que o indivíduo vai se envolvendo com o uso da substância, o caráter dele pode ser corrompido, sim. Em um grau altíssimo de dependência química, o indivíduo pode chegar num ponto de cometer furto, começa a vender as suas coisas, depois começa a retirar de dentro de casa e às vezes parte para fazer algo pior, dependendo o uso de droga, o tipo de droga que ele está fazendo uso. Então, para você entender, todas as vezes que eu faço uma entrevista para saber qual é o nível de dependência e quais são as consequências que já está tendo na vida daquela pessoa com relação às drogas, eu uso as minhas mãos. Uso as minhas mãos. E aí nós começamos aqui, ó. Olha aqui. Aqui é o usuário experimentador. Todo mundo que já fez uso de uma substância, uma única vez experimentou, ele é classificado aqui. Usuário experimentador. Experimentou uma vez, mas não deu continuidade, passou mal, e isso em todos os níveis de drogas, tá ok? Com todos os tipos de drogas. Aqui nós falamos das drogas lícita e ilícita. O cigarro, a bebida, a maconha, o crack, a cocaína, todo tipo de droga. Então, quem usou uma única vez e parou, entra aqui na classificação como sendo usuário experimentador. Esse usuário experimentador ele pode se tornar um usuário, olha só, um usuário um usuário ocasional. Olha o nível, experimentador ocasional. Quem é esse ocasional? É aquele que faz uso da substância em ocasiões distintas. Ele fica uma semana, um mês, 2 meses sem usar, mas quando ele vai numa festa, apareceu, ele faz uso. Quer seja da maconha, do cigarro, da bebida. Então ele é um usuário ocasional. Depende da ocasião, ele usa.
se vai numa festa, se vai num baile, se vai numa balada, se vai num churrasquinho final de semana, é uma cervejinha que é tomada só antes do almoço, num churrasco, e ele associa sempre esse uso a alguma atividade prazerosa, ok? Toma ali, pode ser que ele tenha um controle, aqui ele ainda tem algum controle, ele ainda exerce algum controle, só que daqui ele vem aqui para esse momento. Esse aqui chama-se usuário habitual, experimentador ocasional habitual. Aqui ele já está a algum nível de dependência, tornou-se um hábito. Então ele tem um hábito de tomar todo domingo uma cerveja antes do almoço. No domingo que ele não toma, o organismo sente falta. Ele tem um hábito de toda tarde tomar uma cachaça. No dia que ele não toma, ele sente falta. Ele tem um hábito de fumar um cigarro à noite. No dia que ele não fuma, o organismo vai reagir. O meu pai foi dependente de cigarro durante muitos anos. E ele era um usuário habitual. O que ele fazia? Ele chegava em casa, ele jantava, ele pedia para minha mãe fazer um chá de folha de laranjeira. Depois do chá, ele ia lá no quarto, pegava um cigarro, um fósforo, colocava a cadeira lá fora, acendia aquele cigarro, fumava, ficava ali um tempo, depois ele ia escovar os dentes e ia dormir. Eu cresci vendo meu pai fazer isso. E o meu pai teve alguns problemas relacionados ao uso do cigarro. E o primeiro foi que todos os filhos aprenderam a fumar. Muito bem. Aqui ele já tem um nível de dependência que nós chamamos de dependência psicológica, ok? Dependência psicológica, o organismo reage. Você sabe que tudo que se torna um hábito na sua vida, o seu organismo, ele vai pedir. Tudo. Se você tem um hábito de tomar chimarrão, se você tem um hábito de tomar café, se você tem um hábito de associar o café com alguma coisa, sempre o seu organismo naquela hora, o meu hábito é almoçar todos os dias meio-dia. Pois é, quando chega meio-dia, se você não almoça, o seu organismo vai reagir. Porque você acostumou desse jeito, ele já está nesse nível de dependência. Olha, experimentador, ocasional, habitual. Aqui ele torna-se o dependente. Nesse nível de dependência aqui, querido, ele já é um dependente psicológico e o seu sistema nervoso já está exigindo aquele uso daquela substância. Ele já fica irritado quando não tem, ele já entra em estado de ansiedade e, dependendo do uso da droga que ele faz, ele já entra num estado de abstinência moderada. Entendeu? Então é um processo. Ninguém se torna um dependente. Claro que hoje tem drogas, tem algumas drogas, que no primeiro uso, o seu organismo pode reagir e você já tornar-se um dependente. Mas isso tem toda uma função emocional envolvida, tem uma série de coisas que envolve isso aí. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então olha só, usuário experimentador, usuário ocasional, usuário habitual, usuário dependente. Aqui ele já está numa dependência partindo para clínica. Aqui, meu irmão, ele já está, olha, para ele voltar a esse estágio aqui já dá trabalho. Dificilmente ele vai sair daqui e voltar para cá. Aqui ele já precisa de ajuda. Aqui ele já é sinal de alerta. Mas aqui ele já precisa de ajuda. Dificilmente ele vai conseguir sair desse estágio aqui sozinho. Porque não depende mais dele, não depende do psicológico, não depende da vontade. Agora é o sistema nervoso que está envolvido. Presta atenção, essa é a dica. Aqui nesse estágio ele já começa a fazer pequenas coisas, aí onde eu falei que pode entrar o desvio de caráter, porque aqui quando ele não tem, ele começa a fazer coisas para adquirir essa droga. Ele começa a vender objetos que pertencem a ele. Ele começa muitas vezes a fazer trocas, dá objetos como garantia, vai lá e resgata.
Nesse estágio aqui, querida, é difícil ele voltar para esse. Ele vai entrar aqui. Esse aqui é o dependente crônico. Esse dependente crônico aqui, ele tem alguns sinais. Social. Ele já vende o que é dele, ele já retira o que é de casa, e dependendo da droga que ele usa, ele começa a fazer pequenos furtos fora de casa, e às vezes assalto à mão armada, e às vezes até latrocínio, para poder adquirir a droga, porque ele está num estágio que não aguenta mais. Por exemplo, nesse estágio aqui, o usuário de bebida alcoólica ou dependente de álcool, ele amanhece o dia tremendo. Ele amanhece assim, 5 horas da manhã, ele acorda tremendo e ele precisa beber, ele vai, toma uma, ele pega o copo assim, ó, se o copo estiver cheio, chega pela metade. Ele acabou de tomar, 5 minutos depois, ele está assim, sem nenhum tremor. Porque o sistema nervoso dele precisa daquela substância. Nesse estágio de dependência crônica, o usuário do crack, ele faz qualquer coisa. Ele vai cometer pequenos furtos, dependendo do uso de drogas, ele vai fazer coisas. Nesse estágio, olha só, começa com um indivíduo que fez uso, experimentou. O problema é que aquele que experimenta, você nunca vai saber quem vai parar naquele primeiro estágio. O problema do usuário ocasional que você nunca sabe. E quando chega aqui, nesse usuário habitual, o organismo ele se acostuma e ele começa a fazer uma associação. Então, por exemplo, o usuário, o indivíduo que é viciado em cigarro, quando ele está aqui, se ele não tiver o cigarro, um caixa, aquela coisa, ele vai começar a fazer uso, do tabaco. Ele vai fazer uso do fumo, porque ele quer fumar alguma coisa. O usuário da maconha. O organismo se acostuma, ele fuma um baseado e já não faz mais aquele mesmo efeito. Então ele vai associar uma bebida. E aí ele vai fazendo associação de outras drogas. Aqui, nesse estágio, ele já faz isso. Aqui, então, ele já é chamado de poliusuário. Poliusuário. Ele já está fazendo uso de várias substâncias. E aqui ele entra de cabeça, se for crack é crack, se for cocaína é cocaína, e aí ele vende tudo, ele perde. Nós temos casos, eu tenho casos nesses 25 anos. Nesses 25 anos, trabalhando com dependência química, eu tenho nos meus registros, nos meus atendimentos, gente que levou e deixou o carro zero na favela como garantia, mas eu tenho gente também que levou o filho e deixou o filho de 2, 3 anos como garantia na boca de fumo. E aí pegar pedra de crack e fumar e perder a noção e ficar ali e às vezes a família ir buscar ou o dono da biqueira ou da boca para não sofrer uma situação pior da justiça, ele manda levar, porque normalmente o indivíduo é conhecido. Então o indivíduo, eu tenho um caso, eu tenho um registrado de indivíduo que colocou a mãe para se prostituir para poder arrumar dinheiro para ele. Nós temos casos registrados de indivíduo que matou a mãe, matou a avó, porque a mãe se negou ou a avó se negou em dar dinheiro para ele comprar a droga. Então preste atenção que é algo assim, é muito diabólico. É algo que leva o indivíduo a fazer coisas. Então, querido, do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, você está lidando com uma pessoa dentro da sua casa ou na comunidade, alguém que sofre de um transtorno mental, que vai chegar a um ponto que ele não tem mais consciência do que ele está fazendo. Isso é do ponto de vista científico. E aí você vai ter N estudos com relação a isso. Então, por favor, não trate um dependente
como sendo um vagabundo, como sendo alguém que faltou a apanhar. Não cometa esse erro. Primeira coisa que você tem que saber, não adianta querer xingar, não adianta você querer associar o indivíduo com um produto. Chamar de maconheiro, nomenclatura, maconheiro, noia, noiado. Não faça isso. Não cometa este erro. Isso só vai levá-lo a uma situação pior. E você vai se desgastar com isso. Então entenda que você tem uma pessoa doente dentro da sua casa. Assim como você tem um diabético, que precisa de controle, que precisa de cuidado, você também tem um usuário de drogas. Alguém que é dependente, ele está sofrendo de um transtorno mental. Agora, o uso da substância associada aos problemas emocionais, deixa eu te falar algo. Se o indivíduo que fizesse uso, nesse estágio aqui, de experimentador, se no dia que ele experimentou uma maconha, um cigarro, uma bebida, se ele sofresse uma dor semelhante a uma dor de dente, uma dor de ouvido ou uma cólica renal, nunca mais ele ia colocar o cigarro, a bebida, outro tipo de droga na boca. Sabe por que ele repete, ele experimenta e ele repete? Porque dá prazer. Esse é o grande problema. Para aquele indivíduo que está com problemas emocionais, que tem problemas com a sua identidade, o uso da droga no primeiro estágio, ele vai trazer prazer. É um prazer tão terrível que ele perde o prazer pela vida, ele perde o amor próprio, ele perde o amor pelas pessoas. Ele não se importa mais com filho, com filha, com esposa, com pai, com mãe. O prazer é tão grande que se um indivíduo que usuário de crack, vou dar aqui um exemplo bem claro para que você possa entender. É uma coisa feia, mas eu vou falar para você. É a realidade, é o quadro que nós já tivemos que resgatar pessoas em situações assim. Você sabe que o crack ele é vendido em uma pedra, são pequenas pedras. Então o indivíduo ele vem com a pedra grande, ele vai quebrando aquelas pedras e vai vendendo a R$5, R$10, vai vendendo 2, 3, 4, 5 pedras. Deixa eu te falar algo. O uso do crack, ele é altamente viciador. Deixa o indivíduo em estado de dependência crônica. Isso pode acontecer no primeiro uso. Dependendo do tipo de droga que ele for pegar, a concentração do produto que tiver ali. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Um indivíduo que pega aí 100 pedras de crack, ou uma pedra de crack única, ele vai entrar dentro de um quarto. Ele não vai sair dali para absolutamente nada. Por quê? O efeito do crack é rápido. O cara fumou, 11 segundos depois já está na mente dele, ele fica doidão. Perguntaram a um psiquiatra qual que é a sensação de prazer de um crack. Preste atenção no que eu vou te falar. O psiquiatra, ele disse assim, ele tentou encontrar, ele disse assim, olha, eu vou descrever para você. A sensação de prazer que o crack ocasiona no cérebro do indivíduo, do usuário, é algo que não tem com que se comparar. Não se compara. Não existe parâmetro. Então o indivíduo ele pega 100, 30, 40, 50 ou uma pedra de crack grande, ele vai se trancar em um quarto e ele vai ficar ali até acabar. Ele não vai sair nem para fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele vai fazer na roupa, ele vai fazer ali perto mesmo.
Só para você ter uma ideia como que o negócio é seríssimo. O usuário de cocaína, o grande problema do usuário de cocaína do crack é ter dinheiro na mão. O usuário do crack, da cocaína, ele tem dinheiro na mão, acredite, eu não estou falando de algo teórico, estou falando de algo que eu conheço, que eu já vi acontecer. O indivíduo que é usuário de cocaína, se ele pega R$50 na mão, começa a dar diarreia nele. Você pode conversar, dá diarreia. Ele, só de ver o dinheiro, ele entra num estado de fissura tão grande que ele começa a dar diarreia. E aí ele corre para poder fazer uso. Então você está lidando com algo muito sério. É algo que está no sistema nervoso central e que está longe, mas muito longe, de ser controlado por ele que está fazendo uso. Por isso que não adianta você xingar, não adianta você bater, não adianta chamar de maconheiro, de noiado, não adianta você fazer isso. O que eu preciso fazer é a segunda parte do que nós vamos falar. Agora, vamos pensar no usuário de droga do ponto de vista espiritual. Então, falei até aqui do ponto de vista clínico, científico. Do ponto de vista espiritual, o dependente, ele está num cativeiro. Ele está num cativeiro espiritual. Ele está aprisionado por algo no mundo espiritual. E não adianta você querer, da mesma maneira, livrá-lo daquela situação xingando. Não adianta você querer livrá-lo daquela situação dando apelidos, achando que é sem vergonhice, achando que é safadeza. Não adianta. Do ponto de vista espiritual, ele é vítima do diabo. Por isso, querido, que a libertação vem em Cristo. Por isso que nós vemos aqui o texto, lá no início, João 8,32. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Satanás, ele tem a maneira de aprisionar as pessoas. Aí eu pergunto para você, o que está por trás da droga? Olha só como o diabo é astuto. Do ponto de vista científico, já está comprovado que o uso dos produtos alucinógenos, da substância alucinógena controlado pela medicina, pode ajudar no tratamento. Por exemplo, a morfina é uma droga, mas ela é usada para combater a dor. A maconha, do ponto de vista científico, trabalhado, canabiol, ela pode ser usada como tratamento. Agora, o que você precisa entender é que por trás de tudo isso tem uma ação satânica. O diabo, ele é especialista em pegar aquilo que é bom e oferecer para alguém para entrar no cativeiro. Por que você acha que Satanás enganou a Eva? A Bíblia diz que, vendo a mulher que o fruto proibido era agradável aos olhos, era fascinante aos olhos, despertou nela e ela cedeu à tentação. O diabo, ele é especialista, ele começou lá no Jardim do Éden. Ele usou de mentira. Não, coma, você comendo não vai acontecer nada. Não, fume, você fumando é só experimentar, é só uma vez, e ele vai usar pessoas. E não, você vai ver. Eu me lembro que aos meus 17 anos eu saí de casa. Eu conto isso no livro,
lugar secreto do meu testemunho, aos 17 anos eu queria sair de casa, eu estava emocionalmente fragilizado, eu queria matar o meu pai, eu saí de casa porque eu pensava na minha mente. Eu era um jovem perturbado. Eu tinha acabado de sair de eu era noivo, ia me casar aos 17 anos. 30 dias antes, peguei a noiva transando com uma das pessoas que era padrinho. Eu estava transtornado, eu estava cheio de mágoa, de ódio. Me lembro que eu saí de casa, prometi para minha mãe, eu queria estudar, eu queria ser alguém, não queria mais ser aquela vida da roça. Trabalhava na roça desde os 10 anos. E o meu pai não conhecia Jesus, um homem extremamente violento, não só comigo, mas com todos os filhos. E eu queria me livrar daquela situação. E eu me lembro que eu saí da fazenda e fui para a cidade. Eu já fumava, já bebia lá na fazenda mesmo, que era o que se fazia, tinha exemplo dentro de casa, pai, irmão mais velho, todo mundo. Mas quando eu cheguei na cidade, eu conheci um indivíduo que tinha trabalhado com meu pai. E uma noite ele me chamou para ir numa boate com ele, eu fui. Depois de beber alguma coisa, ele disse assim, rapaz, eu tenho algo aqui que vai te deixar legal. Compartilhando, eu desabafando, disse, cara, eu tenho algo aqui que vai te deixar legal. E foi a primeira vez que ele me apresentou a maconha. E realmente me deixou legal, me aliviou. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, 2 anos depois eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso trouxe transtorno para a minha vida que eu tive que vencer muito tempo depois. 4 anos depois da minha conversão, 4 anos depois de ter entregue a minha vida ao Senhor Jesus, eu ainda tinha resquício desses 2 anos de vida, de tudo que aconteceu nesses 2 anos. Então, mas foi o diabo que me apresentou, não tenho dúvida disso. Então o diabo ele sempre vai usar uma situação, aquilo que é bom, para te levar a pecar contra Deus. Ele pode te apresentar uma comida, comer é bom, claro que é. Mas se você não pode comer doce, você vai ser tentado a comer doce. O diabo é especialista em atuar na nossa vida, em lançar setas naquelas áreas que somos fragilizados. Se o problema do indivíduo é dinheiro, o diabo vai atuar ali oferecendo dinheiro. Se o problema do indivíduo é com relacionamento com o sexo oposto, ele vai ser tentado. Na droga não é diferente. Então, do ponto de vista espiritual, a pessoa está no cativeiro. O que fazer, pastor? O que eu posso fazer? Bom, do ponto de vista científico, você tem que buscar ajuda clínica. Queridos, psicólogo não é para doido, psiquiatra não é só para doido. Conselheiro cristão, você pode buscar ajuda, mas você pode buscar uma ajuda espiritual, mas também buscar uma ajuda científica. O indivíduo numa síndrome de abstinência, não adianta você querer ir lá, se ele está numa síndrome de abstinência pura, não adianta você querer ir lá só com oração, não. Vai orar? Claro que vai orar. O demônio que está por trás, se aproveitando daquela situação, ele vai sair, mas o problema vai continuar. Hoje é comum, até as comunidades terapêuticas, quando você vai fazer uma internação, hoje mesmo aconteceu isso à tarde. Nós encaminhamos alguém, estou com um pedido. A comunidade vai disponibilizar a vaga, mas pediu como requisito você passar, o candidato a ser internado, passar por um psiquiatra, por quê? É o psiquiatra que vai dizer qual é o grau que ele está de dependência, se ele precisa de uma medicação, porque de repente ele pode ir para uma comunidade terapêutica e surtar lá dentro. Antigamente era pego no laço, o indivíduo era pego no laço, ficava confinado e oração, oração, oração. Mas hoje nós sabemos que muitas vezes o indivíduo tem que passar por um tratamento. O grande problema do tratamento clínico é que ele sozinho, ele não vai atuar em todas as áreas. Como eu disse, tem a parte clínica, mas tem a parte emocional e tem a parte espiritual. Então o indivíduo que ele passa por um tratamento clínico, ele precisa voltar a sonhar. Ele precisa ter valores diferentes. Ele precisa
ter o apoio da família. Ele precisa de ajuda. Agora, do ponto de vista espiritual, querido, você precisa buscar ajuda de quem pode ajudar. Porque dificilmente a família, sozinha, ela tem condições de lidar com essa situação. Dificilmente a família, sozinha, vai ter estrutura emocional. Até mesmo porque a família vai desenvolver um quadro que nós chamamos de codependência. E existem vários níveis de codependência. Por isso que às vezes a família precisa de ajuda. Vou dar só uma pincelada aqui. 2 níveis de codependência. Tem aquele codependente que sabe da situação, conhece, mas que por medo ou por chantagem, ela cede aos caprichos, à chantagem do membro da família, porque ele fala que vai se matar, ele fala que promete que é só aquilo ali, e a família vai ficando codependente. Esse é um tipo de codependência, nós vamos aprofundar depois. Mas existe o codependente, que o usuário ele se torna um lixão. Por exemplo, uma família bem-sucedida, eu não estou dizendo, eu estou aqui tratando de codependência do ponto de vista clínico. Pais e mães que fracassam em determinadas áreas, ele pode pegar um filho, ele pode ter um filho dependente e ele lançar sobre ele todo o seu fracasso. Olha, eu não sou bem sucedido porque esse menino, eu não sou bem sucedido porque esse meu filho, essa minha filha. E ele vai ser uma codependência, isso acontece até no subconsciente, eu não estou dizendo que ninguém faz isso intencionalmente, mas o subconsciente pode levar o indivíduo a tirar vantagem dessa situação para que ele possa esconder ou justificar os seus fracassos. Então, assim como nós atendemos o usuário e fazemos uma investigação, fazemos uma anamnese da situação, fazemos também com os pais para saber qual o nível de dependência ou grau de codependência da família. Então, a família não consegue lidar com isso sozinho. E dependendo do grau de dependência química, ela precisa de ajuda e às vezes tem que afastar do indivíduo. Qual tipo de tratamento? Bom, o importante é associar, e hoje as comunidades terapêuticas já fazem isso, é associar os 2 tipos de tratamento. As comunidades terapêuticas hoje, elas são direcionadas, elas estão regulamentadas pela Anvisa, Agência Nacional de Saúde. Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela estabelece padrões até mesmo para as comunidades terapêuticas. Então, uma comunidade terapêutica, ela precisa ter, no seu quadro de funcionários ou de técnico, ela precisa ter um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra ou um médico clínico geral. Ela precisa ter um monitor, que é um enfermeiro, porque ela precisa ter medicamentos para poder atender uma pessoa se estiver internada e entrar numa síndrome de abstinência. Claro que tem muitas comunidades terapêuticas por aí que fazem um bom trabalho, mas que não tem toda essa estrutura. Mas é necessário. É importante ter isso aí. Então, associa-se os 2 tipos de tratamento. Agora, na comunidade terapêutica, ele vai ter o apoio
psicológico, ele vai passar por uma psicóloga toda semana, e a psicóloga vai coordenar a partilha, aqueles momentos em grupo, reunião de grupo, vai fazer tudo isso, vai levá-lo vai fazer uma investigação para desassociar a parte espiritual da parte psicológica, vai fazer todo esse trabalho. Agora, a parte espiritual é extremamente importante. Esse apoio espiritual. Então, o importante é fazer uma junção dos dois tipos de tratamento. Então, o que eu faço? Como que eu procedo quando alguém vem em busca de ajuda? Primeira coisa que eu faço uma entrevista com os pais ou os responsáveis direto, para saber o ambiente. Queridos, o que vai levar uma pessoa a fazer uso de drogas? Eu estou dando uma pincelada aqui, isso é uma palavra introdutória, mas nós vamos trabalhar cada um desses pontos nos próximos dias. Então, todo dia, já quero adiantar para você que todos os dias, das 19 às 20, especial essa semana que vem eu vou estar na direção de Deus, se Deus der a direção, vou dar continuidade, mas nós vamos trabalhar cada dia um desses pontos para você entender melhor. Então, já chame pessoas, eu coloquei um vídeo, está no Facebook, está no Instagram, mandei para algumas pessoas diretamente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa orientação, porque todos os dias pela manhã, além de estarmos orando especificamente pela família, mas todos os dias à noite, às 19 horas, das 19 às 20, eu vou estar fazendo esse bate-papo com você aqui, ok? Eu não vou responder nenhuma pergunta agora, depois de terminar aqui, eu vou deixar salva essa live, eu vou olhar se teve alguma pergunta e aí eu vou responder. O que nós vamos fazer além disso? Eu vou usar uma plataforma, provavelmente o Zoom, vamos usar o Zoom e nós vamos fazer uso dessa plataforma para que eu possa dar assessoria a essas famílias. Eu sei que lá você pode ter até 20, 30 pessoas ao mesmo tempo e nós vamos fazer no individual, vamos trabalhar ali, fazer grupo de autoajuda e conversar com essas famílias que estão necessitando desse tipo de assessoria. Deus colocou isso no meu coração e lá eu vou explicar como vai funcionar cada situação. Mas nós vamos fazer isso começar esta semana, nós vamos começar. Então, se você tem alguém que gostaria de participar, já entre em contato com a pessoa, porque eu vou estar chamando para essa reunião, eu vou marcar, vou pegar todos que estão participando, que já pediram, já tenho 4 pessoas que já se colocaram à disposição, e eu vou pegar, nem que eu tenha que fazer 1 ou 2 horas. A gente vai fazer isso, e eu vou trabalhar, atender, pelo menos até uns 30 casos dá para atender, nós fazemos assessoria, e aí, em particular, vai ser algo assim bem fechado, você não vai se expor, claro que nós vamos ter o grupo de autoajuda, você vai conversar e tal, mas vai ficar fechado e não vai isso ser colocado na internet e nada. Acredite nisso, é um trabalho muito profissional e vamos fazer com muita responsabilidade, pode ter certeza disso. Então, fique tranquilo em relação a isso. Vamos ser extremamente ético, cristão e como profissional. Até mesmo porque o meu atendimento pastoral está assegurado para aqueles que fazem uso dele como confissão de sacerdotal e não pode ser violado isso aí, ok? Muito bem. Qual vai ser o meu papel? O meu papel é te dar uma orientação. Então, no atendimento, eu atendo primeiro a família. Faço a anamnese da família, porque o uso da droga ela está relacionado ao ambiente, está relacionado às convivências, está relacionado às experiências pessoais de cada indivíduo, está relacionado às influências dos pais, de amigos, de autoridades, está relacionado aos problemas de ordem emocionais, do tipo traumas sofridos na infância, rejeições, abandono, abusos, espancamento e algo muito sério, falta de identidade. A pessoa não tem identidade, não se sente amada, não se sente amada. Então o uso das drogas ela está relacionado a tudo isso. Então a gente faz a anamnese
E ali, com a família, você já descobre, você já percebe qual é o grau de influência para aquela família naquele ambiente. Isso é algo que tem que ser. Depois disso, eu converso com o dependente ou usuário para saber qual nível de dependência que ele está. Aí, dependendo dessa conversa, é que eu vou estipular para ele que tipo de atendimento ele vai ter. Se vai ser um acompanhamento somente no gabinete pastoral, com aconselhamento. Se vai ser um acompanhamento associado com um órgão da saúde pública, por exemplo, o CAPS. Depende, o indivíduo vai lá no CAPS, ele faz um atendimento clínico associado com o aconselhamento cristão e resolve. Ou, às vezes, você precisa retirar o indivíduo para que ele possa ter um tratamento ostensivo. Infelizmente, às vezes é preciso até uma intervenção psiquiátrica. Infelizmente, nós não temos muitas clínicas, às vezes tem hospitais aí, mas compromete o lado espiritual. Ou, às vezes, é necessário retirar o indivíduo do ambiente em que ele está. Porque o ambiente em que ele está, às vezes dentro do lar, é extremamente nocivo para o tratamento dele. Então, é essa conversa que vai determinar que tipo de tratamento que nós vamos indicar. Mas, seja qual for, dá resultado se for feito com responsabilidade, mas com detalhe, a família tem que participar. Nesses 25 anos trabalhando com dependência química, com internação, com acompanhamento, com aconselhamento, eu ainda não vi nenhum resultado a longo prazo que tenha deixado de fora a família, mudanças de hábito e a palavra de Deus. A pessoa precisa compreender, precisa entender que é algo que não depende somente dela. A família também está doente. A família precisa de ajuda. E tratando-se da família, tem algo que é extremamente importante. Depois do tratamento, o indivíduo e a família têm que entrar num programa que eu chamo de prevenção à recaída. Por que existe tantas recaídas? Porque quando a pessoa faz uso de droga, ou de uma substância, ou de álcool, e aí fica 1 mês, 2, 3, 4, 5, 1 ano e de repente recai. É porque provavelmente ele não teve um pós-acompanhamento da internação. E esse pós-acompanhamento chama-se prevenção à recaída. E é justamente aí que a família precisa compreender. Que a família vai contribuir. Ele precisa se conscientizar. Ele tem que praticar mudanças radicais. E é onde entra a igreja, onde entra Jesus, onde entra mudanças de hábito, a oração, o jejum, a vigilância, porque ele sempre vai ser tentado naquela área. Então, queridos, o que estamos começando aqui hoje é algo para que possa contribuir com o bem-estar daqueles que estão sofrendo com algum tipo de dependência. Por que estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo aí 50 dias de jejum e oração pelas famílias e nesse tempo tem chegado muitos pedidos de orações relacionados a essa área, questão espirituais e de dependência. E orando ao Senhor, todos os dias fazendo vídeos, falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não pode ficar só na oração. E Deus inquietou o meu coração para fazer isso. Como eu já vinha fazendo todos os dias, das 19 às 20 horas, às vezes meia hora, 1 hora, usando esse tempo para nós podermos trabalhar o jejum e oração, Deus colocou no meu coração e eu creio que esse é o melhor horário, das 19 às 20 horas. Se alguém não puder, uma pessoa ou outra não puder nesse horário, o museu que vai fazer. Mas eu acredito que esse é o melhor horário. Por isso, eu gostaria que você pudesse estar compartilhando essa informação, porque nós queremos apoiar essas famílias. Repito,
Aquilo que não estiver ao meu alcance, vou em busca, tenho parceiros, amigos, profissionais que podem nos dar uma ajuda maior, tá bom? E nós vamos indicar como vai ser todo esse processo. Nós estamos na nossa 5ª semana de jejum e oração, orando pelas famílias, pela cidade, pelas autoridades da cidade, né? Pela igreja local e a igreja do Senhor entre as nações. E claro, pelo nosso Brasil, que passa um momento muito delicado. Hoje eu postei lá no Facebook um trecho de uma palavra que eu dei sábado à noite, e falando só especificamente do nosso papel como crentes em Cristo Jesus, orar pela nação e pelas autoridades. Eu quero encerrar orando por você, orando por sua vida. Você que está fazendo parte do jejum e oração, continue. Essa semana nós estamos abrindo mão das redes sociais, da televisão, claro, redes sociais para trabalho ou para fazer o que nós estamos fazendo aqui, agregar valor à vida espiritual. Mas redes sociais para ficar vendo besteira, entrega para o Senhor Jesus. Televisão, ficar ouvindo aí notícias, entrega ao Senhor Jesus. E, com relação à alimentação, você pode essa semana oferecer as massas ou continuar na 2ª semana consecutiva entregando os refrigerantes. Tenho certeza absoluta que ao longo desses 50 dias, nós começamos lá na Páscoa e vai até o Pentecoste, até dia 31 de maio. Se você não entrou ainda, dá tempo, essa semana você pode começar entregando aí massas, refrigerante e entregando as redes sociais e televisão. Rede social só para trabalho ou para agregar algo que venha abençoar a sua vida espiritual. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse amado irmão, por essa amada irmã, eu oro por essa família que está nos acompanhando, que está nos assistindo ou que posteriormente irá assistir a esse vídeo. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra se cumpra. A Tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu oro em nome de Jesus, já repreendendo todo o poder das trevas contra a vida dessa família, repreendendo toda a obra de Satanás, repreendendo em nome de Jesus toda obra destrutiva de Satanás ao ser dessa família. Eu oro, Senhor, para que a Tua bênção, o Teu favor, seja com esse pai, com essa mãe, que Tu seja o socorro bem presente na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu oro abençoando as finanças, eu oro abençoando o casamento, eu oro abençoando a saúde física, emocional e espiritual. Eu declaro em nome de Jesus a cura para a sua vida, a cura para a sua alma. Eu declaro em nome de Jesus o renovo físico, emocional e espiritual para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu oro para que o céu se abra sobre a sua vida. Eu oro para que a sua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você que é empresário, eu oro para que o socorro venha do alto céu, que o Senhor te dê graça, que o Senhor providencie para você os recursos que você necessita. Eu oro por sua cidade, eu oro abençoando a sua cidade, o solo que você vive, a cidade de Marília, Chaporã e qualquer cidade onde está um dos meus irmãos participando nesse momento. Eu oro para que a bênção do Senhor, o governo do Senhor seja sobre a sua cidade. Eu oro para que neste ano de eleições o Senhor levante homens e mulheres que possa realmente gerenciar a cidade com justiça, com temor ao Senhor e para o bem comum de todos. Eu oro pela igreja do Senhor Jesus local e a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu oro pelo nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência. Deus entra com juízo no Congresso Nacional, no STF. Entra com juízo, Senhor, nas governadorias estaduais, para que estes homens que estão brincando de ser deuses, eles possam, Senhor, ser visitado pelo Teu juízo em nome de Jesus, porque estão colocando em risco a vida, a saúde, a economia de um país por questões políticas. Eu oro, Senhor, intervenha em nome de Jesus. Tenha misericórdia do nosso país. Ó Deus, que o Teu povo possa continuar orando. Tem tanta gente orando, Senhor, por esse país, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda pandemia, toda e qualquer ação maligna por trás dessa pandemia, em nome de Jesus. Interesses políticos perversos. Ó Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, entra com providência, toma conta do Teu povo. Deus, faz a diferença entre aqueles que Te servem e não Te servem, Senhor. É a Tua palavra que diz isso. Nós oramos, nós colocamos a vida desses amados irmãos e irmãs aos pés do Teu altar e declaramos o favor do Senhor. Abençoamos as autoridades eclesiásticas, civis e militares, colocamos diante do Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor faça prosperar, levanta homens e mulheres e coloque em lugares estratégicos
conosco, Senhor, para que possa governar o nosso país, as nossas cidades, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Vamos continuar, nos ajude a divulgar, porque o objetivo de termos esse encontro é abençoar as famílias. Entre no nosso Facebook, no nosso Instagram ou no YouTube e você vai se inscrever e vai receber todos os dias uma mensagem. Deus abençoe, fique na paz, em o nome de Jesus.